defesa, então, do trabalho de conclusão de curso do Augusto Torezan Silingar de Devo Claro. Eu gostaria muito de agradecer, né, o aceite dos professores, do Sidney e do Lucas, por fazerem parte da banca de avaliação do trabalho de conclusão de curso do Augusto. O Augusto é aluno do curso de Engenharia Ambiental, aqui da UFO, né? Gostaria de também agradecer e dar um bom dia aí a todos com quem eu não falei, que estão na sala, e também em especial o André, que também está nos assistindo e contribuiu bastante também para esse trabalho de conclusão do Augusto. Então, Augusto, fica à vontade, a gente já está vendo sua tela, fica à vontade para fazer a apresentação e na sequência a gente vai para a parte de arguição, tá bom? Não, certinho. Obrigado, professor. Bom dia a todo mundo, né? Bom dia à banca, bom dia aos familiares e amigos. Então, essa aqui vai ser a apresentação do meu TCC. O meu título foi a Determinação de Elementos Bioacessíveis em Tatuagens Adesivas Temporárias usadas por adultos e crianças, realizado na Universidade Federal de Uberlândia, através do Instituto de Ciências Agrárias e da Engenharia Ambiental. Meu orientador foi o professor Rodrigo Munhoz e eu me chamo Augusto Torezan Silingar de Del Claro. O resumo do meu trabalho seria, então, a presença de elementos bioacessíveis potencialmente tóxicos em marcas de tatuagens temporárias destinadas ao público infantil, jovem e adulto foram analisados de acordo com as normas de segurança técnica de brinquedos previstas na ABNT e pela ISO. Empregou-se uma extração com HCl 0,7 mol e as determinações em um espectrômetro de massa com plasma indutivamente acoplado, né, o ICP-MS. Frações bioacessíveis de bário, cobre, estrôncio, chumbo, boro, cromo, alumínio foram detectadas, além de outros elementos como molibdênio, cobalto, cádmio, vanádio, também foram analisados. Todas as amostras atenderam aos altos limites permitidos pela Norma Nacional de Segurança de Brinquedo, porém cromo, chumbo, cobalto e bário apresentaram níveis de bioacessibilidade superiores aos valores permitidos pela norma aplicada a cosméticos. Portanto, essas tatuagens não poderiam ser aplicadas diretamente à pele. Aqui no meu resumo gráfico, aqui, dá para vocês verem aqui o pontinho? Então, o que aconteceu, né? A ideia Sim, que a a gente gente teve com o está professor... vendo, Augusto. Obrigado, professor. Quando eu falei com o professor pela primeira vez, eu mencionei que eu queria fazer alguma coisa com corantes. Eu tinha pensado em corantes de tinta de cabelo, que eu sei que é um programa grande que tem de contaminação no solo, até através da tubulação, né? De salão de cabeleireiro, mas a gente foi conversando e acabamos chegando em tatuagens adesivas temporárias, que são aquelas tatuagens que a gente encontra em caixinha de chiclete ou em cartelinha que a gente compra no camelô, compra na praia. E a nossa ideia foi mais ou menos assim, olha, tem muita cor aqui, e cor vem através de pigmentos, né? Pigmento orgânico, inorgânico e metal. O que isso pode fazer na pele? Isso faz mal, não faz? O que tem ali é perigoso? Então, com isso, né, a gente decidiu que ia tratar de metais, por causa que o laboratório do professor mexe mais com essa parte de detecção através do uso de energia. Então, metais são fáceis de ser, são melhores para ser pego nesse tipo de coisa. Foi feita a extração e o tratamento das amostras pelo ICP. Então, nesse momento, eu gostaria de explicar assim, quão significativo culturalmente as tatuagens foram e ainda são para nós, né? O primeiro registro histórico que a gente tem é datado de um homem que foi nomeado Otzi, o Homem do Gelo, de mais ou menos 5.200 anos atrás. Ele pode ser visto aqui na imagem A, e ele tem essas três marquinhas no pescoço dele. Bom, ao longo desses 5.200 anos, conforme nós fomos evoluindo, as culturas foram desenvolvendo, tatuagens também foram evoluindo nessas diferentes culturas, diferentes contextos históricos, sociais, e elas tomaram diferentes significados. Na figura B, a gente pode ver uma mulher inuit. Os inuits são como se fossem os índios do norte, que moram no gelo, né? Que seriam um paralelo dos nossos índios aqui da Amazônia. E nessa tribo inuit, os homens se tatuavam com o número de baleias que foram caçadas por eles com sucesso, e as mulheres se tatuavam no rosto com o seu status matrimonial, para informar a tribo de, sabe, das coisas que eles conseguiram fazer, que eles conseguiram obter, esses grandes passos na vida deles. Em C, podemos ver um guerreiro da tribo Samon, onde as tatuagens são feitas durante cerimônias ritualísticas por sacerdotes. Em D, nós temos um outro exemplo histórico, né?
que está é uma tatuagem retratada num vaso da antiga Trácia. Em E, a gente tem um... Opa, pulei aqui. Isso, em E, nós temos uma tatuagem moderna com simbolismo religioso. Em F, temos um grupo de gangsters japoneses, né, que são a Yakuza. E em G, logo ao lado dos Yakuza, nós temos uma placa de uma casa de banho japonesa que diz o seguinte: clientes tatuados não serão aceitos. Clientes tatuados não serão aceitos. Então, eu acho que é importante entender que esse tipo de comunicação não verbal faz parte do nosso dia a dia desde sempre e que nós, seres humanos, colocamos muita ênfase em como a gente se apresenta para os outros, como a gente se apresenta para os nossos colegas, para a nossa tribo, para o nosso grupo social onde a gente se envolve. E por causa disso, por causa das várias revoluções culturais e sociais que a gente teve, né, nesses últimos anos, desde 1990, eu acho que ser tatuado está se tornando cada vez mais e mais popular, com essa nova liberdade que a gente teve. Então, a justificativa para o meu trabalho é de por que estudar essas tatuagens. Bom, até recentemente, a gente nunca tinha visto tantas pessoas tatuadas e nem tantas tatuagens em uma só pessoa. Então, num estudo feito em 2019, foi relatado que aqui no Brasil nós temos 37% da população que tem pelo menos uma tatuagem. E que em outros países, como a Suécia, Estados Unidos, essa porcentagem chega em 46%. Então, acredito que a partir de agora, vai ser a partir da minha geração e das próximas, que nós vamos poder ver os efeitos a longo prazo e os efeitos geracionais que esse tipo de ato vai ter. Da mesma forma que demorou, né, para a gente ver os efeitos do cigarro. Assim, eu não estou falando que você ter uma tatuagem envolve o mesmo tipo de risco que ter um cigarro, de jeito nenhum. Mas eu estou falando que os riscos associados a essa atividade demoram muito tempo para aparecer e são muito difíceis de quantificar e qualificar, por causa dessa natureza de o tempo que ele demora. Bom, então existe um risco associado. E esse risco seria relacionado a quaisquer dos elementos estrangeiros que a gente coloca dentro do nosso corpo ou em contato direto com o nosso corpo, né? Que são as tatuagens temporárias que ficam sobre a pele. E uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar nesse trabalho é que ao longo dos primeiros estudos, quando eu, professor, e o doutorando na época, o André, estavam procurando por outros trabalhos que falavam sobre esse assunto, nós não achamos trabalhos que mencionavam tatuagens temporárias adesivas, que é essa que vem no chicletinho, vem na cartela. A gente achou bastante tatuagem, bastante estudo, né, sobre tatuagem de rena, que é aquela que faz na praia, que ele aplica uma tinta preta sobre a pele, e achamos alguns estudos sobre tatuagens normais, mas nenhum sobre as tatuagens temporárias. E a gente percebeu também que, de acordo com as normas de classificação, elas são classificadas como brinquedo e não como cosmético. Mas a classificação de brinquedo, ela diz que o brinquedo não vai ter contato direto com a pele, com a boca, com o olho, com essas coisas, por tempo prolongado por períodos prolongados de tempo. Mas a tatuagem, pela natureza dela, né, a gente sabe que ela vai ficar colada no braço da criança, no braço do adolescente, ali, e fica de 1 a 3 dias. Então a gente queria saber se isso era significativo. Bom, o que é uma tatuagem temporária, né? De acordo com a patente norte-americana que a gente achou, tatuagens temporárias são definidas como uma imagem aderida a um suporte ou meio de transferência que, quando em contato com a pele, transfere a imagem para a pele. Então, na figura 1 aqui, do lado, a gente pode ver que temos no... Opa! Aqui em 1, nós temos a base porosa. Aqui em 5, aqui em 2, uma camada deslizante, que é onde a imagenzinha vai ser aderida aqui em cima pela impressora deles. Isso aqui vai facilitar a transferência da imagem para a pele, do mesmo jeito que funciona uma camada deslizante de um decalque de modelismo. Em 3 é a imagem multicolorida. Em 4 é uma camada de proteção contra a água para evitar a distorção dessa imagem. Em 5 é um adesivo de contato. Como aquele adesivo não é, obviamente, não é a mesma construção, não é o mesmo elemento, a mesma formação química, mas ele funciona da mesma maneira que o adesivo de contato de cola de sapateiro, que ele vai estar, ele é seco, mas no momento que você colocar ele em contato com a pele, pressionar, ele é ativado. E 6, que só tem aqui em cima, não tem na imagem da patente, é uma proteçãozinha que vem por cima da tatuagem, e geralmente ela é um plástico descartável ou um papelzinho descartável. Então, qual o risco, né? O que são de verdade as tatuagens temporárias? Bom, porque elas são relevantes.
Eu acho que elas são importantes porque a tatuagem temporária pode apresentar alimentos danosos no organismo dela, que a gente não tem certeza e que não são bem descritos no rótulo delas, não tem descrição nenhuma. Inclusive, todas as amostras que a gente pegou, nenhuma delas tinha descrição da tinta, ou falava de onde a tinta veio, onde foi comprada, qual a procedência, quais testes foram realizados. Eu acho que era importante que tivesse esse tipo de descrição lá para o consumidor saber o que ele está colocando na pele dele. E, bom, elas são baratas, são fáceis de encontrar e o mais importante é que elas não são permanentes. Então elas não têm o risco do compromisso, o mesmo compromisso que tem uma tatuagem tradicional. Então por isso ela é mais atraente para as pessoas que só querem, eu só quero brincar hoje, eu vou num show, eu vou fazer alguma coisa, ou a criançada gosta de aplicar no seu braço, né? E na figura ao lado aqui, nós temos o exemplo das tatuagens que foram usadas no trabalho. Em A aqui são as tatuagens de chiclete, elas vêm embrulhadas diretamente em volta do chiclete. Então você tem o papelzinho que protege o chiclete, a tatuagem e o chiclete no meio. E aqui embaixo são as tatuagens de cartela, né? Que são um pouco maiores. Bom, qual o risco, né, das tatuagens? O risco de uso de tatuagens a curto prazo seria dermatite. E dermatite é o conjunto de termos que é usado para qualquer doença de pele. E ele é descrito por ali como qualquer alteração da pele e dos seus órgãos acessórios causados, mantido ou agravado direta ou indiretamente por agentes externos ao corpo humano. Exemplos de dermatite incluem inchaço, fissura, mudança de coloração, mudança de sensibilidade quanto ao calor, quanto ao frio, qualquer coisa que afete sua pele. E outros eventos, outros riscos, né, associados, que seriam mais ao longo prazo, são a presença de metais. Porque as tintas e pigmentos contêm diversos metais e elas ganham a cor desses metais. E alguns metais encontrados comumente em tatuagens são ferro, alumínio, titânio, cobre, magnésio, cromo, níquel, vanádio, estrôncio, cádmio, mercúrio, bário, nossa, quase falei basalto aqui, né? Eu estudei solo demais no ambiental. Chumbo, molibdênio e cobalto. Então, o acúmulo de metais citados no corpo humano pode levar a diversas doenças também. E aqui estão as duas fontes, né? As doenças citadas seriam Alzheimer tipo 2, Parkinson, dano ao DNA, cirrose, pedra nos rins, desordens neurodegenerativas, atáxia e diversos tipos de câncer e falha de diversos órgãos. Bom, os materiais e métodos utilizados foram os seguintes, né? As tatuagens foram compradas online em caixas de chiclete contendo tatuagens. Tatuagens foram compradas online e as caixas de chiclete contendo tatuagens foram compradas no supermercado. Todas as amostras foram produzidas aqui nacionalmente. Todas as amostras foram seladas e a separação da tatuagem em si da mídia suporte, que é aquela mídia porosa, foi realizada em ambiente estéril, com luva descartável, as pinças de plástico do laboratório, os bastões de vidro, beckers de diferentes tamanhos, porque tinha as tatuagens pequenininhas de chiclete, as tatuagens grandes de cartela, e a maneira que foi feito a extração era que cada tatuagem seria segurada pela pinça, mergulhada num becker contendo água, né? A gente esperava um pouco, o tempo variava de uma tatuagem para outra, e inclusive da mesma marca de tatuagem, de uma para outra, o tempo variava. E assim que a gente percebesse que ela estava começando a se desprender da mídia porosa, nós continuávamos segurando com a pinça, levávamos ela para cima de outro becker e raspávamos aquela tatuagem com um bastão de vidro até ela estar dentro do outro becker. Então esse material era descartado e a gente passava para a próxima. Bom, aproximadamente 0,6 gramas de cada amostra de tatuagem foi utilizado. Cada amostra foi colocada em um tubo de polipropileno. Os tubos foram adicionados, aos tubos, né, foram adicionados 30 ml de HCl a 0,7 molar. O conteúdo dos tubos foi misturado com o mixer por 1 hora a mais ou menos 37 graus. A solução descansou por 1 hora depois disso. O volume de solução e o volume de solução obtido nesse procedimento está de acordo com as recomendações da ABNT e da ISO, como dito lá previamente. Depois disso, as amostras foram misturadas com HCl 0,7 molar, usando uma massa de solução de extração 50 vezes maior que a massa das amostras, e a solução foi filtrada numa membrana de PTFE. Eu nem vou tentar pronunciar aquele ali. Com poros de 0,45
micrômetros de diâmetro e estabilizado em ácido hidroclorídrico ultra puro por uma concentração final de 1 mol por litro. A instrumentação, né? Depois da estação de tatuagem, as soluções foram obtidas e analisadas por um ICP-MS do modelo ICAP-Q da Thermo Fisher Scientific, que reside em Cambridge, na Inglaterra, equipado com analisador quádruplo de massa e reação de colisão definido para discriminação de energia cinética utilizando 99,99% hélio como gás de colisão e 99,999% argônio como gás de transporte para formação e para manter o processo. Bom, aqui embaixo estão os parâmetros do equipamento, do ICP-MS. E, bom, os parâmetros, né, de cima para baixo aqui, eles seriam a potência de frequência de rádio, a temperatura da câmara de nebulização, a velocidade da bomba peristáltica, a profundidade da amostragem, fluxo do gás auxiliar, o fluxo do gás do nebulizador, o tipo de nebulizador, o tipo de câmara de spray, o número de replicatas, o tempo que essa amostra fica dentro daquela câmara sendo analisada, o modo de operação, os isótopos analisados e o padrão interno do equipamento. Bom, essa figura aqui, ela não é do ICP-MS que foi usado na nossa análise, mas ela é a melhor figurinha que eu consegui encontrar, e eu acho que é um bom exemplo de como o ICP-MS funciona. Muito resumidamente, a amostra vai ser introduzida, né, dentro do equipamento, ela é carregada pelo argônio até ela ser nebulizada, ela é aquecida pelo plasma do hélio, depois disso, os íons gerados ali vão ser separados de acordo com as proporções de carga e massa, devido à atuação das micro-ondas, né, do magnetismo dessas micro-ondas, e depois disso eles vão ser quantificados e qualificados pelo nosso equipamento, e nós que somos o usuário final vamos receber essa data no computador, né? A gente vai receber os gráficos, as tabelinhas ali que a gente precisa para o nosso trabalho. Bom, os resultados obtidos foram os seguintes aqui nessa tabela. Essa tabela aqui, gente, onde vocês conseguem ver LOQ significa limite de quantificação e LOD significa limite de detecção. Então aqui, de todos os elementos analisados, né, o boro, alumínio, vanádio, cromo, cobalto, cobre, estrôncio, molibdênio, cádmio, bário e chumbo, foram encontrados limites proibidos de acordo com a norma para cosméticos de vanádio, cromo, cobre, cádmio e chumbo. A gente pode ver aqui nas amostras que eles foram encontrados, né? Aqui estão os limites proibidos de chumbo. Aqui os limites de cobalto, eles não são estritamente proibidos pelas normas, né? Porque o cobalto é difícil de quantificar. Eles são proibidos certos tipos de cobalto, que estariam nos pigmentos azul, verde e marrom. Praticamente todas as nossas tatuagens tinham pigmentos azul, verde e marrom, mas a gente não tem como saber se foi devido ao cobalto, se foi de outro pigmento, então por isso ele está destacado. O cromo aqui na amostra A e o vanádio na amostra H. Bom, a conclusão, né? O que foi desenvolvido no nosso trabalho? Foi desenvolvido e caracterizado um método para extração e análise de tatuagens temporárias. Nesse trabalho também foram encontrados os metais que a gente se propôs a encontrar. A gente encontrou chumbo, cromo, vanádio, acima do limite permitido pela Anvisa em cosméticos, para produtos, né, que entram em contato direto com a pele, em 3 das 8 amostras, enquanto que o cobalto, que é um alérgeno conhecido, foi encontrado em 7 das 8 amostras. Nenhuma das amostras ultrapassou os limites da Anvisa para brinquedos, e apesar das amostras seguirem as regulamentações de segurança para brinquedos, como tatuagens temporárias permanecem no nosso corpo por períodos de tempo prolongado,
é importante que a nossa comunidade e os órgãos reguladores sejam alertados sobre essas descobertas e os possíveis riscos. Esse foi essa conclusão que a gente chegou no trabalho. Foi como vocês podem ver ali no slide anterior, as quantidades de metais que a gente tem são muito grandes e os limites para brinquedos são enormes. Então é muito difícil que uma tatuagem que é classificada como brinquedo passe de qualquer limite. Mas os limites para cosméticos ou produtos que entram em contato direto com a pele são bem menores e 3 das nossas amostras aqui falharam nesse limite, sem contar a possível falha de todas elas por cobalto, né? Mas os limites para tatuagem, especificamente temporária, não são bem definidos, ou aliás, não existe, né, uma caracterização especificamente para ela. E como eu disse antes, não tem na embalagem delas, no rótulo, não tem nada explicado quais corantes são usados, onde foi feito, qual método foi utilizado, quais os riscos que tem ali, qual material está presente. Então, nesse trabalho, né, a conclusão que a gente chega é que as tatuagens têm um risco associado, que o consumidor não sabe desse risco, e algumas delas forem levadas em consideração os métodos de análise para cosméticos, teriam falhado, mas para brinquedo nenhum delas falhou. Algumas complicações que a gente teve ao longo do desenvolvimento do trabalho foi com a extração das amostras, né? Cada uma das tatuagens teve que ser extraída manualmente, individualmente, e como a massa individual de cada tatuagem era muito pequena, nós tivemos que extrair uma quantidade absurda de tatuagem, no ponto que, graças a Deus, o André estava lá para me ajudar, e a gente cansou de comer chiclete, cansou de extrair tatuagem, né? Um outro problema que a gente teve foi que o equipamento de CPMS utilizado foi usado lá em São Paulo, porque o da UFA a gente tentou fazer uma leitura antes, e os resultados obtidos, eles não foram condizentes com o que a gente esperava. Então, como a discrepância foi muito grande, nós consideramos que poderia ter sido algum erro, poderia ser alguma coisa de uma amostra que tinha sido utilizada antes. Então, o professor Munhoz contatou um amigo dele, um professor conhecido em São Paulo, e ele nos permitiu ir até lá e ajudar as análises, né? Um outro problema, né, que todo mundo tem seus problemas na vida, né? Isso aí que atrapalhou muito foi o problema pessoal. O professor Munhoz e a doutoranda André, na época, ficaram sabendo que eu comecei a lidar com depressão, os problemas pessoais, e justo agora, no último semestre, a gente perdeu alguns parentes na família, e também o corona, né? Que veio aí, e agora todo mundo só fazendo tudo pelo computador, trancado em casa. Nos agradecimentos, eu gostaria de agradecer principalmente ao professor Rodrigo Munhoz e ao doutorando André Luiz Quisato, em especial pelo seu tempo e paciência de terem me ajudado imensamente nesse TCC e durante todo o meu tempo de iniciação científica, e com certeza sem os dois eu não teria conseguido fazer, nem não teria conseguido fazer nada desse trabalho. Eles foram muito atenciosos, muito pacientes, entendiam muito da situação e me ajudaram demais. Agradeço também ao professor Ângelo Nascimento e sua equipe pelas análises do ICP-MS que foram feitas na Unifesp, campus Diadema. Eu agradeço ao CNPq pela minha bolsa de iniciação e pelo apoio que eles dão à nossa pesquisa. Eu agradeço ao curso de Engenharia da UFO, o Instituto de Ciências Agrárias, o Instituto de Química, os integrantes do NUP e todos os envolvidos na estruturação, o secretariado, manutenção da Universidade Federal de Uberlândia pela estrutura concedida e suporte aos alunos. E eu agradeço minha família, agradecer o meu tio Ivan, que me ajudou no finalzinho com o TCC, e gostaria de agradecer principalmente meu pai, minha mãe, meus irmãos. Meu pai e minha mãe me ajudam demais, eles estão sempre aí junto comigo para qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa que a gente precisar. Gostaria de agradecer eles e agradecer a amizade muito aí do meu pai e da minha mãe. Então é isso, gente. Eu acho que foi bem corrido minha apresentação, mas deve ser o nervosismo. Obrigado. Oi, Augusto. Parabéns pela apresentação, né? Eu Obrigado, gostei professor. bastante. Na verdade, essa é a primeira vez que eu estou vendo, né, Augusto? Pela Foi correria bem corrido esse último do semestre. semestre. O Augusto ainda terminou ontem à noite, né? Acho que era umas 11 e pouco quando eu Oi. recebi o material, mas eu gostei bastante. Achei muito boa essa apresentação e estou bem Gente, satisfeito. isso Bom, Augusto, depois dessa etapa de audição,
Eu vou projetar a ata aqui para nós. Ó. Uhum. Deixa eu ver se coloco minha tela inteira, fica melhor aqui sim. Aqui, ó. Então a ata, né, já feita, não sei, acho que vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Para que todos possam ler, né? Então ela tem esse padrão, né, de ata de defesa, né, de conclusão de curso, né, que segue o padrão também de atas para defesa do mestrado e doutorado, onde tem seus dados. Eu coloquei aqui o término para daqui a alguns minutinhos, né? E tem essa discussão, né, da nossa reunião, sala de videoconferência, né, a banca, a composição da banca, início dos trabalhos, né, para baixo. E você foi considerado aprovado, Augusto. Parabéns. Obrigado, professor. Nota 95, a ata já está assinada por todos. Parabéns pelo seu trabalho, né, de conclusão de curso. E foi bastante... eu gostei bastante, né, do seu trabalho, dessa possibilidade de a gente trabalhar junto. E também aí, com certeza, acho que você cresceu bastante, né? Com certeza, o curso, o TCC, entre outras coisas, sua experiência internacional, com certeza permitiram que você crescesse bastante aí ao longo desses anos. As dificuldades também servem para permitir que a gente cresça também, né? Então, com certeza, bastante aí merecido o trabalho, né, a conclusão feita hoje. E, bom, te passo a palavra. Vou interromper aqui a apresentação, mas fica à vontade. Uhum. Não, muito obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que veio, obrigado aos professores convidados que ajudaram aí, né, a avaliar, né, são os membros da banca. De novo, é só agradecer a todo mundo.